Vamos ler o texto. Aí no texto diz que Amaleque peleja contra os israelitas. Versículo 8 ao 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para se assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Feche a sua Bíblia e aplauda ao Senhor. Amaleque era o rei desse povo. E esse povo era um povo muito traiçoeiro. Um povo traiçoeiro que representa espíritos malignos. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começa a caminhar no deserto. Mas conforme o povo ia caminhando no deserto, muitos se cansavam e iam ficando para trás. Os de idade não conseguiam acompanhar e iam ficando para trás. As crianças, que eram fracas, iam ficando para trás. As mulheres grávidas iam ficando para trás. E este povo, eles iam e matavam os velhos, os doentes, as crianças, os fracos, os que estavam pensando em voltar para o Egito e até as mulheres grávidas. Diga algo muito cruel. Só que Deus fica irado contra eles e diz que vai destruí-los totalmente. Agora eu quero deixar bem claro para você uma coisa. Se você começar a ficar um velho, entenda bem o que é ser um velho. Um velho ranzinza, murmurento. Você vai começando a ficar para trás. E esse demônio vai te pegar. Se você começar a ficar cansado e dizer, pastor, não aguento mais. Se você começar a ficar cansado e ficar para trás, esse demônio vai te pegar. Se você ficar doente e ficar para trás, esse demônio pega. Esse demônio pega e mata os velhos, os ranzinzas, os cansados, os doentes, os oprimidos, os que querem parar, os que querem voltar atrás. Eles pegam e matam. Existe um demônio só para cuidar dessas pessoas. Por isso não seja um velho espiritual, seja um jovem. Não fique doente, se alimente da palavra e continue forte e caminhando. Aperte o passo e vamos andar juntos. Porque a partir do momento que você começa a se afastar dos demais, você começa a ficar para trás, esse demônio começa a vir sobre a sua vida. Então diga, eu não sou um velho. Eu não sou um doente. Eu não estou pensando em parar e voltar atrás. Eu não vou me comportar como um bebê chorão espiritual. Porque quando esse tipo de pessoa que tem este perfil fica para trás e esse demônio que atende por esse nome destrói as vidas. Só que ele é um demônio tão sujo, com uma artimanha tão maligna, tão diabólica, que Deus ficou irado e falou, eu vou destruí-los totalmente. E aí dá uma ordem para Moisés, e Moisés chama Josué, e Josué é enviado à batalha com alguns homens. E é a primeira vez que Josué está sendo enviado a uma batalha. E Moisés fala, Josué, tome alguns homens e vá para a peleja contra eles. Eu vou subir o cume da montanha,
com a vara, com poder e autoridade. E lá de cima, eu vou olhar a guerra e vou interceder pela guerra. E a cena que nós vemos é que Moisés sobe o cume da montanha e abre os seus braços para orar. Em uma das suas mãos está a vara, o cajado, o poder e a autoridade. E as mãos estão levantadas. E ele está orando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus, a proteção para aqueles que estão na guerra, o livramento, a vitória. Só que em determinado momento da peleja, os momentos e as horas vão passando e a mão dele começa a cansar. E toda vez que ele abaixa as mãos, o inimigo prevalece. Mas toda vez que ele reúne forças de novo e levanta as mãos, Josué, com os seus homens, começa a prevalecer. Eu quero saber uma coisa de você. Quanto tempo você consegue ficar de pé com as mãos levantadas? Você tem ideia de quanto tempo Jesus ficou com os braços estendidos e crucificado na cruz? Você sabe quanto tempo Jesus passou na cruz com os braços abertos? Aqui nós estamos vendo Moisés, é uma tipologia, é um exemplo do que Jesus fez, e ele está no cume da montanha, como Jesus estava com os braços abertos, fazendo a cruz, porque é na cruz que temos a vitória. Só que quando ele cansava, os braços caíam. Enquanto você tomar a sua cruz e viver a cruz, a vitória e a conquista. Quando você cansa da cruz, a derrota. Só que eu quero saber quanto tempo você, se nós hoje falarmos assim, vamos ficar de pé e você vai ficar com seus braços erguidos, quanto tempo você vai conseguir ficar com seus braços abertos? Alguns minutos, não é isso? Vai ficar 3, 4 minutos, não vai aguentar, levanta. Até que chega uma hora que você não aguenta, mas não sente mais os braços. Mas eu preciso de ajuda. Você pode pedir para a pessoa que está do seu lado ajuda? Fala para ela, eu preciso ir para a cruz, mas você pode me ajudar? Quantas pessoas tinham do lado de Jesus na cruz? 2, não é isso? Moisés sobe ao cume e faz a posição da cruz. Quantas pessoas estão com Moisés? 2. Eu quero saber quanto tempo você consegue ficar na cruz. Tem pessoas que não sobem a cruz há muito tempo. Tem muitos homens que quando você vai conversar, uma boca suja. É só palavrão. É só besteira. É só piadinha imoral. Quantas mulheres que fazem tempo que não sobem a cruz e tem uma língua de murmurador, de calúnia, de reclamação. Quantas crianças ainda nunca passaram pela experiência. Agora, se você quer vitória, você precisa subir e abrir os seus braços. Agora a Bíblia diz que Moisés não aguentou. Moisés não aguentou e ele abaixa suas mãos e o exército começa a perder a guerra. Até que os que estavam junto com ele veem que Moisés está cansado e colocam uma pedra para que ele possa se encostar, se assentar, se encostar. E cada um segurou a mão de Moisés de um lado e de outro. Moisés não pediu ajuda, mas eu acho que ele deveria ter pedido ajuda. Os 2 que subiram com Moisés viram que ele estava cansado, que ele não ia aguentar e que o exército ia perder e eles iam ser totalmente destruídos. Porque eles viram isso e entenderam o que estava acontecendo. Colocaram uma pedra, uma rocha, e Moisés se encostou. E eles seguraram as mãos de Moisés para que eles vencessem todo o exército inimigo. Tem muito pastor que, infelizmente, Moisés é um desses. Apesar de ser um dos meus heróis da fé. Mas, mesmo estando na cruz, ainda impera, eu sozinho vou fazer. O egoísmo, a insegurança, a ingenuidade e o temperamento. Moisés deveria ter pedido ajuda. E eu quero saber se você está disposto a pedir ajuda hoje para alguém. Então se coloque de pé. E eu quero que vocês se reúnam em 3 pessoas. 3 pessoas, não pode ser
4, tem que ser 3. 3 pessoas. Formem grupos de 3. Só que quando você fizer o grupo, fala para a pessoa, você pode me ajudar? Eu gostaria que você começasse a levantar os seus braços. Levante os seus braços e estique os seus braços. Sim, ó, pode olhar para frente ainda, pode olhar para frente ainda. Precisa estar com os grupos formados, mas estenda os seus braços. Fique na posição da cruz, como Moisés ficou. Só para que você tenha uma ideia. O apóstolo Gerson uma vez fez um trabalho desse, e ele errou o tempo, era para ficar 3 minutos. Ele deixou 6 minutos. No outro dia ninguém aguentava de dor no braço. É só alguns minutos, só alguns instantes, para que você entenda a posição de um líder, a posição daquele que está acima e que está vendo o que está acontecendo. Você está vendo que o inimigo está destruindo as famílias. Você está vendo que o exército inimigo está destruindo as crianças, os de idade. Você está vendo que o inimigo está destruindo aqueles que estão querendo parar e voltar atrás. Você como Moisés, na posição da cruz, no topo do cume, no topo da montanha, na posição da cruz, você tem a visão toda. E você vê a guerra espiritual que nós estamos vivendo. Você consegue ver, você consegue ter o discernimento da guerra. Você consegue ver homens de Deus valentes lutando contra espíritos malignos. Você consegue ver a hora que o exército de Deus está prevalecendo. Mas você também consegue ver a hora que os espíritos malignos começam a prevalecer contra nós. Você está tendo uma visão, você está no alto, você está no topo da montanha, você está na posição do líder, você quer a vitória, na sua mão tem poder e autoridade, e você vê que tem hora que vencemos, tem hora que perdemos, e depende da sua posição, porque se você baixar a mão, o diabo vai catar a sua família. Você está entendendo isso? Nós não estamos brincando de ficar com os braços abertos. A hora que você abaixar a sua mão, que você cansar, o diabo vai catar os seus filhos, vai catar o seu marido, vai catar a sua esposa. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual? Você está entendendo que nós não estamos brincando de cruz neste lugar? Nós não estamos brincando de igreja. Nós queremos ter um povo unido, forte, cheio de poder e autoridade. 100 pessoas que vão vencer 10 mil inimigos. Eu sei que eu mesmo falando alto aqui, te motivando, você já está cansado. Abaixa um pouco os braços. Isso, agora eles estão prevalecendo. Pode abaixar um pouquinho, ninguém é de ferro. Nem Moisés aguentou. Mas saiba que enquanto você não ora, enquanto você não vigia, quando você para de vir à casa de Deus, de orar, de buscar, de clamar pela sua casa, quando você sai do cume, quando você sai de uma posição do alto, de cima, de uma visão espiritual, de uma posição da cruz, a sua família sofre. Você não acha melhor voltar à posição? Porque se demorarmos a tomarmos a nossa posição, subirmos o monte e abrirmos os braços e orarmos e clamarmos na posição da cruz, o diabo vai prevalecendo, prevalecendo, prevalecendo. Não podemos passar muito tempo sem oração. Não podemos passar muito tempo sem jejum, sem intercessão. Não podemos parar de clamar neste lugar. Você está no cume, você está no alto. Você é um líder de família. Você é um pai, uma mãe. Você é um líder, um obreiro, um ministro, um auxiliar. Você tem a visão, você tem o discernimento. Você sabe que quando você está orando, você está em retiro, no alto. Tem visão, tem oração, tem intercessão. Vencemos. Mas quando você para, desce os braços e baixa o nível, as nossas famílias sofrem. Chegou a hora de pedir ajuda. Não adianta pedir ajuda para Deus, não. Fala, Deus, me livra desse cálice. Deus não vai te tirar dessa posição, não, filho. Ele viu o filho dele morrer nessa posição. E ele não vai te tirar dessa posição. Ele te chamou para estar nessa posição. Mas nós temos que ser inteligentes. Temos que ser sábios. Cheios de poder e autoridade. E de visão. E principalmente,
sabemos que nada mais é feito aqui sozinho. Temos que vencer o eu, o egoísmo, a ingenuidade, a insegurança, os temperamentos e pedir ajuda. Peça ajuda para a pessoa que está do seu lado. Apoie. Apoie o braço um do outro. Estica o braço. Quem está na ponta pode baixar o braço e sustenta o braço de quem está no meio. Foi isso que eles fizeram. É por isso que subiram 3. É por isso que Jesus subiu o monte e estava no meio de 2 pessoas. Uma pessoa ajudou a sustentar de um lado e o outro não ajudou do outro. Essa é a posição que nós devemos viver a partir de agora. Mas um sustentando o outro. Põe a mão por debaixo para não cansar, por debaixo do ombro. Assim está confortável? Assim está mais fácil? Glória a Deus. Então se ajustem, se acertem. Coloque a mão no ombro do outro, sustentando o braço. Diga: seguir os passos de Jesus em tudo. Diga: na forma de viver, na forma de se relacionar e na forma de morrer, para vencer a morte. Jesus, ainda falamos de manhã, cada um deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você sabe que Jesus não conseguiu carregar a cruz, não é isso? Até Jesus teve que ter ajuda para carregar a sua cruz. Não pense que você sozinho vai conseguir tomar a sua cruz e seguir. Não pense que você sozinho vai conseguir viver uma vida carregando e com o eu crucificado. Você vai precisar da ajuda das pessoas. Você pediu ajuda para as pessoas hoje? Então diga para ela: você pode sempre contar com a minha ajuda. Eu quero dizer para vocês que vocês podem sempre contar com a minha ajuda. Posso contar com a ajuda de vocês? Então, para nós encerrarmos, queria que você dissesse novamente bem forte, diga: o jogo realmente acabou. Para aquele que tenta fazer tudo sozinho. Se você, olhe para a pessoa do seu lado e diga: se você, olha para a pessoa que está do outro lado, atrás, e diga: se você deseja realmente algo grandioso, deve se unir aos outros. Feche os seus olhos. A unção de Deus está sobre este lugar e sobre todos nós. A unção que desce como orvalho. A unção que desce como bênção. A unção que é a unidade, que une o povo para serem um só povo, terem uma só língua e poder e autoridade para vencermos 10.000. A unção de Deus, o Espírito de Deus, a unção, repousa sobre este lugar, repousa sobre os teus ombros. A unção, o Espírito de Deus, a unção, a graça, a glória de Deus, o poder e a autoridade, a arca, a presença de Deus, repousa sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, sobre este lugar, a poder e a unção, poder, unção, unidade, 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 para vencermos legiões, principados e potestades. Diga: 5 de nós venceremos 100, e 100 de nós venceremos 10.000 inimigos, para a honra e glória do Senhor. Aplauda a Deus novamente, bem forte.